Fala pessoal do canal, o Sermão aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje trago pra vocês a minha crítica honesta do filme Bastardos Inglórios. O filme do nosso querido Quentin Tarantino. E eu confesso pra vocês que esse filme aqui, ele não era um dos meus favoritos, tá? De todos os tempos. E também não era o meu favorito do Quentin Tarantino, né? Um diretor super famoso, com diversos filmes que eu confesso não lembrar de cabeça agora, então vamos pesquisar. Olha, eu já assisti Pulp Fiction, que pra mim é um filme maravilhoso do Quentin Tarantino. Assisti os dois Kill Bills, mas eu não lembro com detalhes pra poder falar pra vocês se eu gostei ou não gostei, então não vou nem comentar. Assisti Bastardos Inglórios, Django, que é o próximo, depois Os Oito Odiados e, por último, o último filme que ele lançou, que é Era Uma Vez em Hollywood, que esse eu lembro com mais detalhes, eu lembro que eu não gostei tanto, mas enfim. Assisti Bastardos Inglórios, um filme que eu não que a minha memória afetiva não era tão boa assim. Eu lembrava que era um filme com diálogos excelentes, mas que quando chegava nas ações eu achava meio pitoresco, sabe? Meio chamativo, assim. Então acontece uma cena de tiroteio, tem um tiro, a perna explode, sai sangue pra tela. Eu achava muito escranchado. É assim que fala o português correto? Eu não sei. Mas eu achava muito escancarado, sabe? Muito over, muito exagerado. Aquela cena me incomodava. Eu falava, putz, cara, um filme com tão bom, com potencial tão legal, com escrita e diálogos entre personagens incríveis, ter essas cenas de ação que eu achava meio sem sentido, pra ser sincero. E aí, pra mim, o meu filme favorito do Quentin Tarantino sempre foi o Django. Eu apresentei pra minha namorada, ela amou esse filme. Eu, reassistindo, gostei ainda mais do Django. E eu falei, cara, eu tô vendo vários shorts no YouTube de Bastardos Inglórios que está me animando a querer assistir e mostrar pra minha namorada. E foi o que eu fiz. Mostrei pra ela, a gente assistiu juntos. E reassistindo esse filme, eu mudei um pouco minha opinião sobre ele. Porque pra mim era um filme com diálogos muito bons, com cenas de ação medíocres. Hoje, reassistindo, eu acho um filme com cenas de diálogos muito bom e cenas de ação em geral também muito bom. Porque quando eu assisti esse filme, eu acredito que eu era adolescente ainda, né? Ele lançou em 2009, então talvez nem adolescente eu era, né? Eu tinha 9 anos, não sei se eu assisti nessa época ou não. Só que eu não tinha a percepção suficiente para entender as camadas desse filme. Então, por exemplo, a cena que tá o Hans Landa é, meio, tá? Que investigando ali aqueles amigos da atriz alemã, aqueles amigos que na teoria era pra falar italiano perfeito. E ele meio que tá ali brincando, né? Ele já sabe que aqueles três caras são espiões, e ela também, ela é uma agente dupla, vamos dizer assim. Ele tá ali se divertindo, ele tá ali vendo se os caras sabem realmente falar italiano pra fingir que são italianos. Tanto que ele fica repetindo o nome de cada um para ver como que eles pronunciam o próprio nome, e o único que pronuncia certo é o Dominic de Coco, que aí o Rosanda fala bravo, porque esse foi o único que acertou falar o próprio nome em italiano. Aí ele tá se divertindo. E quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu não tinha essa percepção. Então eu lembro que eu pensava assim, putz, que cena nada a ver. Eu vi essa cena nos shorts do YouTube, e até hoje eu não gostava. Eu falava, nossa, cara, tipo, putz, o cara não percebe que ali é espião e tal. E hoje, reassistindo, com uma mente um pouquinho mais inteligente da minha mente daquela época, eu consigo interpretar, não, pô, o Roslando tá só ali brincando com os caras e tal. Enfim, soube apreciar esse filme muito mais agora que eu estou mais velho, né? Eu tenho 25 anos. Então, eu acho que quanto mais velho você for, mais esse filme vai fazer sentido pra você e mais você vai conseguir ver as nuances que eles têm. Porque esse filme, ele é absurdo de nuances, de interpretações, de coisas que você tem que pescar ali pra entender, tem que visualizar melhor. Por exemplo, se vocês verem o Hans Landa, que é o vilão principal do filme, e é praticamente também o protagonista do filme, né? O filme é meio que é dele, é como se fosse o Coringa do Batman Cavaleiro das Trevas. O Hans Landa, ele não, quase, tá? Ele não manda nas pessoas. Ele meio que pergunta, ele pede, como se ele fosse ali do mesmo, entre aspas, nível hierárquico das pessoas que ele tá conversando. Então, por exemplo, ele chega ali na primeira cena do filme, na casa do francês que tá brigando os judeus, ele não chega e fala assim, ó, vamos falar inglês agora. Ele pergunta, como eu tô na sua casa, você se importa de nós falarmos inglês?
E ele não precisa fazer isso. Só que se você tá assistindo o filme pela primeira vez, às vezes você acha, nossa, que cara simpático. Mas não, é uma artimanha de manipulação. Por quê? O dono da casa, ele não pode simplesmente falar não. Se ele falar não, ele morre. Se ele falar assim, Roslanda, você não vai falar inglês na minha casa, não. Você não vai nem entrar na minha casa. Ele morre. Então a Roslanda pergunta, eu posso entrar na sua casa? Eu posso beber leite? Eu posso falar inglês com você? Eu posso tirar aqui o meu charuto? Meu charuto não, meu cachimbo, se eu não me engano. Eu não manjo muito de cigarro, essas coisas, mas enfim, posso tirar aqui meu cachimbo para fumar e tal? Porque isso bota no subconsciente do dono da casa de que ele que está permitindo que o Roslanda faça isso. Sendo que todo mundo ali que tá naquele convívio sabe, pô, os caras estão invadindo o meu país, estão invadindo a França, e se eu me recusar, eles vão me matar. É a mesma coisa do Roslanda com a Xoxana. Ele pede as coisas para ela, ele pergunta, mas é claro, ele não é bobo. Então, quando ele sente que a pessoa tá ali meio receosa em obedecer ele, aí ele manda. Então, por exemplo, ele vai brincar com a atriz, né? Nossa, você tá com o pé machucado, né? Nossa, me pergunta onde que você machucou essa perna. Aí ela dá risada, tipo, tipo, vamos mudar de assunto. Aí ele fala, não, mas sério, onde que você machucou essa perna? E o ator, ele é tão brilhante, o Christopher Waltz, ele ganhou o Oscar por esse papel, que ele consegue fazer todas essas camadas do personagem de maneira brilhante. Então ele tá aqui conversando com você numa boa, aí quando ele quer saber realmente algo, ele... Tá, mas como você machucou a perna? Aí ela fala, escalei uma montanha. Aí ele dá risada escancarada, assim. Porque ele, como eu disse, ele já sabe que ela é uma agente dupla, ele já sabe que os caras que ela chamou são espiões. Então ele quer ver, pô, vamos ver que desculpa que ela usou para ter machucado essa perna? Porque eu já sei que ela levou um tiro, eu já sei que ela deixou o sapato lá no bar, ele já sabe de tudo isso. E quando ela dá uma desculpa tão esfarrapada, esse era o termo que eu queria utilizar, ele cai em gargalhada. Tipo assim, mano, não é possível, cara. Não é possível que a mulher tá inventando um bagulho desse. E ela acha que vai me enganar, sabe? E aí ele leva ela pra uma sala privada e mata ela. Porque, de novo, ao mesmo tempo que ele quer passar para as pessoas que ele é esse cara, entre aspas, tá? Gente boa, que ele pede as coisas, ele não manda. Quando ele realmente quer algo, ele vai lá e mata. E a primeira cena do filme é sensacional, assim. A tristeza do cara, do dono da casa francês, porque ele sabe, pô, ou eu entrego os judeus que estão aqui embaixo de casa, ou esse cara vai meter bala nas minhas filhas e na minha esposa. Então o cara teve que fazer uma escolha ali. Pessoa, ou a família ou os vizinhos, né? Que eles eram famílias de fazendeiros e tal. Ele optou por salvar a família. E o Roslanda sabia que ele ia escolher isso, né? Porque ele falou, ó, tipo, vai ser sua família ou seus vizinhos? É uma escolha bem fácil de se fazer, não é mesmo? E o filme ele roda em alguns arcos, né? Roda ao redor da Xoxana, que é a sobrevivente desse atentado do Roslanda. Foca no Roslanda em si e foca nos Bastardos Inglórios, que tem todas as cenas com a atriz, né? Que eu não vou também lembrar o nome, um nome complicado, um nome alemão é difícil. E eu gosto muito também, pessoal, da atuação de um ator, o Michael Fassbender. Ele tem tempo de tela, eu acho que de uns 15 minutos. Você põe uns 10 naquela cena do bar, mais uns 5 de introdução dele. E é brilhante, assim. Esse ator, ele é maravilhoso, ele é magnífico, cara. Ele como Magneto é excelente. E ele aqui como esse soldado também, sensacional, cara, sensacional. Eu gosto muito de como esse filme, ele brinca com algo que às vezes a gente nem percebe muito, que é a linguagem, é a língua. Então o Hanslanda, ele fala inglês fluente, alemão fluente, ele fala alemão com os alemães, ele fala inglês com os ingleses, os americanos, ele fala francês fluente com os franceses e fala italiano fluente com os, entre aspas, italianos, que são os espiões. E aqui o Michael Fassbender, como esse soldado, né, ele tá interpretando um soldado alemão, ele fala inglês fluente e alemão fluente. E é muito bacana porque não é algo forçado. Porque a gente já assistiu vários filmes dos Estados Unidos, por exemplo, que o filme se passa, sei lá, na Espanha e em vez de falar espanhol, os caras falam inglês. Não faz muito sentido. Aqui o Quentin Tarantino ele falou, não, peraí. Se o filme se passa na França e tiver franceses em cena, eles vão falar francês, porque é o que faz sentido. Então eu gosto muito, cara, eu gosto muito desse filme. Fez eu gostar ainda mais, como eu disse, reassistindo ele. Recomendo para vocês assistirem. E, é claro, não saio do vídeo ainda, não saio. Calma, calma, fica calmo. Fica tranquilo, irmão.
você não pode sair do vídeo sem se inscrever no canal e sem deixar o seu like, que isso me inspira a trazer ainda mais conteúdos para vocês. É nóis, tamo junto, eu te encontro no próximo vídeo. Falou!